Essa é a correção do 8º ano, PET 7, semana 2, Ensino Religioso. Nessa correção de atividades do 8º ano Ensino Religioso, você encontrará nas páginas 130 a 132 do PET. Número 1. O diagrama acima contém 100 bonequinhos. Colora o número de bonequinhos correspondente à porcentagem de pessoas no mundo que possuem confissão religiosa. Então, esse índice, segundo o texto, é 84%. Então, vocês vão colorir aqui 3, 6, 7, 8 fileirinhas de bonequinhos inteiro e mais 4 bonequinhos, ok? Agora, circule o número de bonequinhos referente à porcentagem de pessoas que vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas à liberdade religiosa. Então, nós temos 77%. Então, nesse caso, você vai circular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, né? Que aí vai dar 70. E mais 7 bonequinhos. Ok? 1C. É matematicamente possível que todas as pessoas religiosas vivam em países que não possuam qualquer restrição à liberdade religiosa? Então, não, pois temos uma grande porcentagem de pessoas que vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas à liberdade religiosa, que nós vimos lá nos índices de 77%, né? D. É possível que haja laicidade em um país que impõe restrições a determinados grupos religiosos? E por quê? Então, gente, lembrando que a laicidade é o fato do governo não ter uma religião, né, escolhida, é permitir que os seus habitantes possam ter qualquer religião. O Brasil é considerado um país laico, ok? Então, nesse caso, não, pois há aqueles que vivem o extremismo religioso e só permitem a propagação de sua própria religião. 2. Acerca dos itens 2, 3 e 4 do texto, responda as perguntas a seguir. Letra A. É fato que a religião inspirou muitos conceitos éticos e morais da civilização ocidental. Você conhece alguma lei ou princípio social que foi inspirado em tradições religiosas? E qual? Então, eu coloquei que sim, que a Constituição Federal de 88 consagra como direito fundamental a liberdade de religião, ou seja, o Brasil é considerado um país laico. Então, foi inspirado nessa questão religiosa. Letra B. O autor aponta o desenvolvimento da moralidade proposto pelas religiões como elemento fundamental para que as pessoas aprendam a viver em um regime democrático. Você concorda ou discorda dessa afirmação? E por quê? Então, eu concordo, pois aprendemos nas religiões que devemos respeitar aos outros e fazer o que é moralmente certo. Então, as religiões ensinam a gente a seguir o que é moralmente certo, o que é, né, o que a gente chama de certo perante a sociedade. Então, nós seguimos as instruções também ajudados aí pela religião que ensina que devemos sempre fazer o que é certo, né? Letra C. O autor do texto defende que a perda da influência da religião na vida pública pode ameaçar seriamente as nossas liberdades. Esse conceito concorda com o princípio da laicidade? E por quê? Pessoal, estão gostando aí da correção? Então, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos que saem aqui quase que diariamente e dê o seu like. C. Sim, pois os valores religiosos e as políticas estão interligados na origem e perpetuação das nações ocidentais, incluindo-se a democracia. Então, esse pedaço aí eu tirei uma boa parte do texto, ok? D. Em um contexto de diversidade, como o brasileiro, qual dos dois princípios protege mais a liberdade individual? A laicidade ou a influência dos grupos religiosos sobre o Estado? Por quê? Então, nesse caso é a laicidade, pois garante que cada indivíduo tenha a liberdade de escolher a sua religião.
Número 3. Acerca do item 5 do texto, responda. Letra A. É importante que os governos combatam todos os atos de intolerância religiosa? Por quê? Então, sim, eles têm o direito de insistir para que todas as organizações, inclusive as religiosas, abstenham-se de ensinar o ódio e contenham as ações que poderiam resultar em violência ou outros atos criminosos. Isso também está no texto. Na sua opinião, apenas combater a intolerância pode garantir a igualdade dos direitos às religiões? E por quê? Então, não, pois é preciso conscientizar a população para combater o preconceito. C. Um Estado que não é laico e sofre influência de um ou mais grupos religiosos pode garantir a segurança contra a intolerância a todas as pessoas? E por quê? Então, não, porque o próprio governo proíbe a liberdade religiosa de seus habitantes. Então, se nem o próprio governo deixa com que as pessoas escolham a religião que eles querem, como é que eles vão combater a intolerância, sendo que eles têm um governo intolerante, né? Ok, pessoal, obrigado por terem ficado aí até o final da correção. Inscreva-se aqui no canal. Muita gente vem, assiste os vídeos e não se inscreve. Gente, inscreve aí para ajudar a professora e dê o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau!